Vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas e já pedir mais uma vez o Senhor para falar nos nossos corações nesta noite. Você que está em casa também nos assistindo, faça essa oração, pedindo a Deus para falar com você nesta noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós te exaltamos, nós te glorificamos porque Tu és Deus. Tu és o Deus eterno, Deus que não teve princípio, Deus que jamais terá fim. Tu és Senhor e nós reconhecemos o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Nós te louvamos através da música, Senhor. E agora nós queremos te pedir em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados. Senhor, lava-nos mais uma vez com o sangue poderoso e precioso de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertarmos, de dizimarmos, Senhor, para que o Teu reino cresça e o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Quebranta o nosso coração, nós estamos agora diante da Tua palavra, quebranta-nos, ó Deus, abra o nosso entendimento, repreenda toda a retaliação do inimigo, toda a distração, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala conosco, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém? Os irmãos podem se assentar. Domingo passado, irmãos, nós meditamos no Velho Testamento, lá em Gênesis, e nós ouvimos, através da palavra do Senhor, como que Abraão foi provado. Os irmãos que estavam aqui, os irmãos que estão em casa, que tiveram a oportunidade de assistir a live, lembram disso muito bem. Quando Deus chama um homem de 75 anos e diz a ele para deixar a sua terra, deixar seus parentes e ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Eu acho tão maravilhoso quando eu leio isso na Bíblia, né? Porque Deus não disse para onde ele iria, mas sim que Deus ainda iria mostrar. E Abraão simplesmente obedeceu e foi. E depois nós vimos ali, mais à frente, uma outra prova, e bem maior do que essa, quando Deus pede para que Abraão ofereça o seu único filho, a quem ele amava tanto, como sacrifício ao Senhor. São coisas que nós precisamos refletir, irmãos, porque quando nós olhamos para este livro, ou quando nós lemos este livro, ou quando nós ouvimos deste livro, nós estamos ouvindo, de um Deus todo-poderoso, um Deus que não teve princípio, um Deus que jamais terá fim, o Deus que criou todas as coisas. Não é um livro comum que nós compramos aí em qualquer livraria, não. É a palavra de Deus. E aquilo que está escrito aqui, tanto velho quanto novo, é para nós podermos refletir, é para nós procurarmos observar e viver nos nossos dias a orientação que Deus nos dá. Amém? E eu fico vendo na vida destes homens, e hoje nós vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 18, eu gostaria de ler com os irmãos, mas nós vamos vendo na vida desses homens do Velho Testamento, e também os do Novo Testamento, que obediência, que sensibilidade à voz do Senhor. Não havia
muitos questionamentos, ou nem havia questionamentos. Às vezes um ou outro, como o próprio Jeremias, no capítulo 1, né, quando Deus fala com ele assim, olha, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Olha só o poder do nosso Deus. E eu, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, eu te escolhi. Imagina este Deus que nos formou, e antes que Ele nos formasse, Ele já nos conhecia. E Ele sabia de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Amém, irmãos? Esse Deus é um Deus tremendo, Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus único, é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que, pelo poder da sua palavra, chamou aquilo que nunca havia existido, chamou a existência só pela palavra. E pela palavra, se nós estivermos atentos, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, prontos para recebermos, o Senhor vai chamar a existência nas nossas vidas coisas maravilhosas. E eu não estou falando de coisas, eu usei a expressão coisas, mas não estou falando de coisas, eu estou falando de uma mudança que pode nos marcar pelo restante dos nossos dias aqui na terra. Amém? Então, neste capítulo 18, bastante lido, bastante pregado, bastante conhecido, diz assim, olha, presta atenção em cada detalhe da palavra. Ele diz assim, olha, palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, esta palavra, se Deus nos der oportunidade, nos próximos domingos ainda deste mês, nós vamos estar completando isto e vendo coisas lá no Novo Testamento, no Evangelho. Mas, olha só, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Nós já lemos esse texto várias vezes, os irmãos já ouviram pregações, ou até já pregaram, já ensinaram pessoas nesse texto. Deus diz assim para Jeremias, olha, levanta-te. A impressão dá que ele está sentado, mas de repente nem é isto. Mas coloque-se na posição. Fique na posição. Porque quando a gente lê levanta-te, dá a impressão de que ele estava sentado ou deitado, mas eu não creio que seja isso. Coloque-se na posição. Olha só como é que é interessante isso e como é verdadeiro e como é importante. Eu falei da sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando lá em Apocalipse, no final de cada uma das cartas, o pastor Laci está meditando sobre elas no domingo pela manhã, ele sempre encerra deste jeito. Foi o que Jesus ditou para João, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Quem está atento, não é ter isso aqui não, é quem está atento, quem está ligado, vou usar essa expressão que é usada muito hoje, quem está atento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós estamos atentos, nós vamos ouvir o que Deus está falando conosco nessa noite, o que o Espírito quer falar conosco nessa noite. Então Deus disse, olha Jeremias, levanta-te, porque eu vou fazer você descer à casa do oleiro. E lá, somente lá, eu vou falar com você. Será que Deus não podia falar com Jeremias ali mesmo, onde ele estava? Será que Deus não podia dizer para Jeremias que ele, sendo o Deus Criador, o Deus que fez o homem, que fez a mulher, que ele poderia transformar este homem, transformar essa mulher do jeito que ele queria? Claro que sim, claro que sim. Mas acontece que Deus, você vai lendo a Bíblia, você vai observando a palavra do Senhor, e você vai vendo que Deus tem caminhos. Deus não é como nós. Tanto é que o profeta Isaías fala que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, e os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Talvez, se fosse um de nós, que tivéssemos a oportunidade de dizer isso para Jeremias, talvez nós disséssemos assim, olha, eu vou te falar logo de uma vez, é assim, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Mas Deus tem caminhos. Então, levanta, te apronta, e agora você vai descer à casa do oleiro. E lá, na casa do oleiro, eu vou falar com você. E eu entendo que casa do oleiro não é este lugar que nós chamamos de igreja. Porque a igreja é você, a igreja sou eu. Amém? Amém? Aqui é onde igrejas se reúnem para adorar a Deus. Aqui é uma congregação dos filhos de Deus, a congregação dos santos, aqueles que foram santificados por Deus. Então, hoje, você é a casa do oleiro. Porque Deus habita dentro de você e Ele habita dentro de mim. Amém? Ele está aí dentro de você. Então você é a casa do oleiro. Agora é ouvir a voz do Senhor. Agora é estar atento àquilo que Deus vai falar. A semana passada nós mencionamos mais uma vez, quase todos os dias que a gente chega aqui e pega esse microfone, nós falamos dessa pandemia. E nós vemos que a cada dia que passa nós estamos caminhando para o fim. E não temos muito tempo para podermos permanecer tão nessa quietude espiritual, neste sono espiritual. É tempo de despertarmos e procurarmos fazer a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus fez de você e de mim templo, morada, casa do oleiro, e Ele quer falar conosco. Será que nós estamos prontos? Nós vamos cantar depois desta mensagem aquele cântico que fala, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Será que verdadeiramente nós queremos ser vasos novos?
Será que nós queremos, porque eu estou fazendo essa pergunta para mim também, será que nós queremos ser usados e provados como um Abraão daquele? Será que nós queremos ser exatamente como Deus disse aqui para Jeremias na casa do oleiro, quando ele viu o oleiro trabalhando com o barro e a peça que ele estava fazendo se desfez e ele desmanchou aquilo tudo e começou a mexer naquilo de novo e aquilo foi se transformando num vaso e num vaso de acordo com o oleiro. Porque Deus não nos quer de qualquer maneira, irmãos. Deus não nos quer fazendo aquilo que nós queremos fazer. Deus não nos quer vivendo uma vida de acordo com o nosso modo de pensar, de acordo com o nosso modo de agir. O Senhor nos quer, sim, mas da maneira dEle. E Ele quer trabalhar na nossa vida. O Senhor quer amassar, tirar as rachaduras, tirar as trincas da nossa vida, porque a nossa vida, esse barro, ele está cheio de trincas, está cheio de rachaduras, que são os nossos pecados, que são as vontades humanas, que são os desejos humanos. Às vezes o dia começa, nós fazemos uma oração, e você, se concorda comigo, responda dentro do seu coração, não fale para mim. Às vezes nós acordamos e fazemos uma oração agradecendo a Deus pela noite que Ele nos deu, pelos livramentos que Ele nos deu, mas já cheios de planos, cheios de propósitos para aquele dia. Será que nós paramos para perguntar: Senhor, tudo isso que eu planejei para este dia, no meu trabalho, seja onde for, o Senhor está de acordo com isso? O Senhor está querendo isto para mim neste dia? Muitas vezes não. Sabe por que nós não perguntamos isto para Deus? Porque nós temos medo do que Deus vai falar. Porque de repente o Senhor vai dizer que não. Você projetou, você fez um projeto para aquele dia de trabalho, você sonhou alguma coisa, e aí Deus não quer aquilo para você, Ele quer que você tome direção diferente, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida, e o Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que manda, e o servo é aquele que diz: sim, Senhor, é aquele que obedece. E nós vemos situações na vida de homens mesmo, de profetas, como Jonas, que da primeira vez disse não para o Senhor. E as consequências drásticas na vida daquele homem, nós não vamos falar sobre isso, e de tantos outros na Bíblia. Será que nós estamos caminhando nessa terra, caminhando para o fim de tudo, quando num determinado momento Jesus vai voltar para buscar um povo? Será que nós estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus? Será que quando nós lemos isto aqui e nós cantamos como nós vamos cantar daqui a pouco: eu quero ser, Senhor, um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. Será que nós estamos sendo sinceros, ou essas palavras desse cântico estão saindo apenas da nossa boca? Porque quando Deus pega para poder moldar, quando Deus pega para poder quebrar, dói porque vai de encontro os nossos achismos, nem sei se existe essa palavra, vai de encontro os nossos desejos, vai de encontro às nossas vontades. E quando eu digo para Deus: Senhor, me molda, transforma a minha vida, porque Ele disse que pode fazer. Senhor, muda a minha vida, vai doer, porque vai de encontro tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu quero.
Mas o que deve importar para nós, meus amados, não é o que nós queremos, não é o que nós achamos, ou o que nós idealizamos, ou o que nós pensamos. O que deve importar para nós, como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus, você que está em casa, servo e serva do Senhor, é que o nome deste Deus, e somente o nome deste Deus, seja verdadeiramente exaltado e glorificado nas nossas vidas. Eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso fazer as minhas coisas, mas enquanto as faço, eu devo fazê-las na direção do Senhor e tendo certeza absoluta, Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado, Deus está sendo exaltado na minha vida. E na maioria das vezes não acontece assim, porque a nossa humanidade, a nossa vontade, ela é muito forte. Essa carne, ela é, vou usar uma expressão engraçada, mas é isso mesmo, a nossa carne é uma carne tinhosa, ela é teimosa. E o apóstolo Paulo fala muito bem sobre essa questão das obras da carne, como que essa carne é terrível. É essa carne mesmo, ó, faz assim, é essa que você tem aí, é essa que eu tenho aqui. Mas acontece que o dia que nós tivemos o encontro com o Salvador Jesus, algo sobrenatural aconteceu. E o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar em nós. E veio para poder matar as obras desta carne. E quando eu permito que Deus trabalhe na minha vida, vai doer, mas o nome do Senhor será exaltado e glorificado com certeza. É isso que deve importar para nós. O que adianta nós fazermos tantas coisas, satisfazendo os nossos desejos? O que adianta nós ganharmos tantas coisas, buscando tantas coisas, falando tantas coisas, se o nome de Deus não é glorificado? O que nós vamos ganhar com isto? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, não é assim que Jesus fala lá no Evangelho? Já pensou que coisa boa, que coisa gostosa vai ouvir naquele dia, servo bom e fiel. Oh Deus, entra para o gozo do teu Senhor. Aí valeu a pena toda renúncia, valeu a pena o Senhor amassar e fazer de novo, e tirar as rachaduras, e tirar as trincas, valeu a pena. E é isso que Deus quer fazer conosco. Uma obediência diante da prova, como Abraão, e uma obediência como Jeremias, porque não é só com Jeremias. Antes de Deus te formar e me formar, Ele já te conhecia. Você pode dizer amém? Pode dizer aleluia? Ele já te conhecia, e Ele já conhecia todos os seus dias. E antes de você e eu, nós sairmos do ventre da nossa mãe, Ele nos santificou. É por isso que você está aqui nessa noite, meu amado, como igreja. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Você que está em casa, que é um servo, uma serva do Senhor, o Senhor te santificou, tornou santo. O Senhor nos ungiu com o seu Espírito Santo, nos selou, nós pertencemos a Ele, então não há mais lugar na nossa vida para vontades próprias, é a vontade do Senhor conduzindo a nossa história, e é exatamente isso que Deus quer de nós. Amém? Então, nós vamos cantar.
Vamos cantar esse cântico, só que eu gostaria que enquanto estivesse cantando ou meditando na letra, que eu fosse verdadeiro nisto que eu estou cantando ou estou meditando. Pode colocar a letra, por favor, Pastor Franco, se puder. É porque eu conheço a letra, mas não conheço toda. Ela diz assim: eu quero ser, Senhor... Me ajuda aí, irmã. Isso, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Quebra a minha vida E faz-a de novo. Faz de novo. E nós estamos precisando disso. Vamos ficar de pé e vamos louvar. Quem conhece, canta. Quem não conhece, pode aprender, porque é muito antigo esse cântico. Acho que todo mundo conhece. Mas faça isso verdadeiramente, porque o Deus que te criou, que te conheceu antes de você ser formado e me conheceu, Ele também conhece o seu coração, Ele conhece a maneira que você vai estar cantando esse cântico agora. Amém.